Não há nada tão fascinante na área da arqueologia quanto as coisas que os arqueólogos acabam encontrando. Até recentemente, eles têm se afundado em fossos, mergulhado em lagos e vasculhado detritos antigos, na esperança de encontrar coisas que possam nos dizer mais sobre o passado, e eles têm obtido sucesso. Vamos conferir algumas de suas descobertas mais recentes e grandiosas. Arqueólogos conduzindo escavações no mundialmente famoso sítio de Pompeia fizeram uma descoberta notável que acrescenta uma nova camada de compreensão ao trágico destino da cidade. Desenterrados no sítio de escavação de Castiamante, uma área conhecida por suas residências menos abastadas, foram encontrados 2 esqueletos. Acredita-se serem vítimas da catastrófica erupção vulcânica e do simultâneo terremoto que acometeu Pompeia. Este achado fornece comoventes perspectivas sobre os perigos enfrentados pelos habitantes da antiga cidade durante aquele evento fatídico. Os restos mortais, entrelaçados com os remanescentes de uma parede desabada, revelam fraturas que atestam a intensidade da força do colapso. De acordo com Gabriel Zutrigo, diretor do Parque Arqueológico de Pompeia, os 2 homens estavam provavelmente engajados em projetos de construção envolvendo gesso e água dentro de um antigo edifício, quando a catástrofe ocorreu. Essa descoberta evidencia o poder destrutivo dos terremotos que acompanharam a erupção vulcânica, lançando uma nova luz sobre as circunstâncias angustiantes enfrentadas pelo povo de Pompeia. À medida que cada nova descoberta emerge, os arqueólogos se aproximam cada vez mais de desvendar a profunda tragédia humana que se desenrolou quando o Monte Vesúvio desencadeou sua ira sobre a antiga cidade, transformando Pompeia em um imenso laboratório arqueológico de importância global. Antes de prosseguirmos, gostaria de convidar você a se inscrever. Se você é fascinado por descobertas arqueológicas e achados incríveis, está no lugar certo. Vamos expandir nossa comunidade juntos, e para isso, só é preciso que você faça sua inscrição. Conto com a sua participação. Na ilha de Alderney, situada no Canal da Mancha, uma emocionante escavação arqueológica realizada em maio de 2023 revelou um verdadeiro tesouro de artefatos e resquícios romanos. Um projeto denominado Escavação em Alderney, trabalhando diligentemente na região de Longest Common, desenterrou uma quantidade notável de cerâmica romana entre as camadas de um cemitério da Idade do Ferro e um subsequente assentamento romano. A dedicada equipe, liderada pelo Dr. Jason Monaghan, já descobriu cerca de 1000 peças de cerâmica romana, pintando um vívido retrato do passado. Embora nenhuma edificação romana tenha sido encontrada até o momento, a mera abundância de material romano atesta a rica história subjacente à superfície. O tenente-governador do bailiado de Guernsey, tenente-general Richard Cripwell, juntou-se aos esforços, maravilhado com a variedade e a importância das descobertas cerâmicas. Esta escavação em curso em Alderney não só lança luz sobre a era romana, mas também oferece vislumbres da Idade do Ferro, com intrigantes artefatos emergindo das camadas do tempo. A emoção aumenta à medida que a escavação continua, desvelando os mistérios e histórias desta terra antiga. Não faz sentido haver tanto material romano se não houver um assentamento. Portanto, esperemos que o encontrem. Um passadiço subterrâneo de 1500 anos de idade foi descoberto durante escavações no bairro de Saracani, em Istambul. O corredor foi encontrado perto do passadiço Hashim Ishkan. Apreciamos a ironia do nome, mas não há nenhuma conexão conhecida entre o passadiço Hashim Ishkan e o mais antigo que acaba de ser descoberto. Ele apresenta blocos de mármore esculpidos, relevos, mosaicos e incrustações de pedra. A estrutura resistiu ao teste do tempo e a inúmeros terremotos, constituindo um excelente exemplo da resiliência arquitetônica de Istambul. Mahir Palat, secretário-geral, adjunto da Municipalidade Metropolitana de Istambul, destaca a importância do passadiço e sugere que a cidade deveria aprender com sua capacidade de resistir a terremotos. Enquanto a estrutura principal da igreja de São Poliócto foi destruída por um terremoto há muitos séculos, sua infraestrutura permanece intacta, preservando a história sísmica da cidade. A escavação também revelou outros valiosos achados, incluindo moedas de bronze, tijolos carimbados, pedaços de mármore,
cerâmicas, lamparinas de óleo, vidros e artefatos de metal. A análise de amostras de argamassa e de superfície fornecerá mais informações sobre a tecnologia e a composição da antiga estrutura. Esta descoberta oferece um vislumbre da rica herança arqueológica de Istambul e de sua capacidade de preservar tesouros históricos. Uma nova pesquisa tem desafiado a ideia de que o costume humano de beijar nos lábios teve origem em um local específico no sul da Ásia há 3.500 anos. Dr. Troels Punk e Dra. Sophie Lund Rasmussen apresentam evidências de fontes escritas no Oriente Médio, sugerindo que o beijo já estava bem estabelecido há 4.500 anos na antiga Mesopotâmia, que abrangia o atual Iraque e a Síria. Suas descobertas retrocedem à documentação mais antiga do beijo em 1000 anos em comparação com o entendimento anterior. As tábuas de argila em cuneiforme da Mesopotâmia revelam que o beijo era considerado um gesto íntimo em relacionamentos românticos, amizades e laços familiares, indicando que era praticado em várias culturas antigas ao longo dos milênios. Os pesquisadores também destacam a prevalência do beijo entre bonobos e chimpanzés, nossos parentes vivos mais próximos. Embora o beijo tenha sido associado à possível transmissão de doenças como o vírus herpes simplex 1, os pesquisadores advertem contra a atribuição da súbita propagação de patógenos exclusivamente ao beijo. Textos médicos antigos da Mesopotâmia mencionam uma doença semelhante aos sintomas do herpes, indicando a presença de condições similares nos tempos antigos. Basicamente, o beijo parece ter sido uma atividade divertida, mas às vezes arriscada, durante toda a história humana. Um imenso entalhe em petróglifo foi descoberto na província sueca de Bohuslän por arqueólogos da apropriadamente denominada Fundação para a Documentação dos Entalhes Rupestres de Bohuslän. O petróglifo, uma forma de arte rupestre criada pela remoção de parte de uma superfície rochosa, foi descoberto sob camadas de musgo em uma laje de rocha em uma pastagem de fazenda. Ao remover o musgo, um entalhe de mais de 15 metros de comprimento foi revelado, apresentando 40 figuras retratando navios, cavalos, pessoas e carruagens. Os detalhados entalhes, incluindo um navio de quase 2 metros de comprimento e um humano de mais de 1 metro de altura, são profundos e bem feitos, datando do século VII e VIII a.C. durante a Idade do Bronze Nórdica. O petróglifo oferece valiosa percepção sobre as práticas culturais e artísticas da época. A localização do entalhe em um afloramento quase vertical é considerada incomum, e os pesquisadores acreditam que as figuras foram esculpidas por artesãos enquanto estavam estacionados em um barco, sugerindo um método único de criação. É de se supor que o afloramento tinha algum tipo de significado para as pessoas que criaram a arte. A descoberta adiciona-se à alta concentração de petróglifos encontrados por toda Bohuslän, mostrando diversos aspectos da vida antiga na região. Em maio de 2023, arqueólogos em Israel confirmaram que desenterraram um registro financeiro de 2.000 anos na Estrada da Peregrinação, na cidade de David, em Jerusalém, elucidando as atividades comerciais do período do Segundo Templo. A Autoridade de Antiguidades de Israel revelou que o pequeno tablete de pedra provavelmente serviu como um recibo ou instrução de pagamento, fornecendo um olhar valioso sobre o cotidiano dos habitantes da cidade. A inscrição exibe linhas parcialmente preservadas com nomes, letras e números em hebraico. Uma linha termina com o nome Shimon, seguido pela letra hebraica Men, enquanto outras linhas incluem símbolos representando números, alguns acompanhados pelas letras Men ou Resh, abreviações de dinheiro e quartos, respectivamente. Inscrições semelhantes foram encontradas em Jerusalém e em Bet-Samesh, mas essa é a primeira descoberta dentro dos limites da antiga Jerusalém naquele período. O tablete foi gravado em uma laje de pedra calcária, que provavelmente foi originalmente usada como um ossuário, sugerindo a possibilidade de comércio ou artesanato local. A Estrada da Peregrinação, como o próprio nome sugere, serviu como uma rota crucial tanto para peregrinos quanto para atividades comerciais, enfatizando a importância dessa descoberta para o entendimento do enredo histórico de Jerusalém.
Um complexo de montes queimados da Idade do Bronze foi descoberto em Laxfield, Suffolk, na Inglaterra, por arqueólogos da Cotswold Archaeology. A escavação, que envolveu trincheiras de teste, revelou o complexo de montes queimados, um sistema de cercamento da Idade do Bronze, vestígios de 3 casas circulares da Idade do Ferro e traços de atividade medieval. Os montes queimados, características enigmáticas de tempos pré-históricos, consistem em montes achatados formados por pedras queimadas descartadas. Essas pedras eram aquecidas e serviam como ferventes de panelas, aquecendo água em valetas terrestres próximas, possivelmente forradas com madeira. A finalidade dos montes queimados permanece especulativa, com teorias que variam de saunas para banhos a tratamento de couro tingido, enchimento ou cozimento. Eles são frequentemente encontrados perto de fontes de água, mas em Laxfield, um grande poço foi cavado até o nível do lençol freático. A datação por radiocarbono de material vegetal orgânico preservado nos solos alagados do poço ajudou a estabelecer que a atividade do Monte Queimado cessou antes da Idade do Bronze Média. O sistema de cercamento, usado para a criação de animais, data da Idade do Bronze Média, e a Idade do Ferro, viu a construção de 3 casas circulares, juntamente com evidências de resíduos domésticos. Isso é, literalmente, como os antigos habitantes da Inglaterra viviam. Na Bulgária, arqueólogos desenterraram uma notável placa peitoral de 1.100 anos em uma fortaleza na fronteira do país com a Grécia, e acreditam que ela possa conter a mais antiga escrita cirílica jamais descoberta. A inscrição encontrada em uma placa de chumbo usada como talismã protetor menciona 2 indivíduos chamados Pavel e Dimitar. O arqueólogo-chefe sugere que Dimitar provavelmente era membro da guarnição da fortaleza e possivelmente parente de Pavel. Acredita-se que a inscrição remonte ao reinado do Tsar Simeão I, que governou o Império Búlgaro de 893 a 927. Essa descoberta remonta às origens do sistema de escrita cirílica, amplamente utilizado em idiomas como o russo, a um período anterior ao anteriormente conhecido. Enquanto mais pesquisas e uma publicação detalhada são necessárias para uma datação conclusiva, a descoberta já gerou interesse significativo entre os especialistas. Yavur Miltonov, pesquisador do Instituto para a Língua Búlgara, reconhece a importância do achado, mas pede cautela até que mais informações sobre o contexto das inscrições estejam disponíveis. Uma descrição detalhada e publicação da inscrição estão planejadas para o futuro, então este pode ser um tópico ao qual retornaremos em um vídeo futuro. As linhas de Nazca no Peru têm atraído a atenção de arqueólogos e cientistas há muitos anos. Os gigantescos geoglifos foram gravados no chão por quilômetros, mas só podem ser vistos e apreciados em sua totalidade de uma posição de grande elevação. O povo que viveu na área do Peru há mais de 2.000 anos não teria tido acesso a nenhuma tecnologia que lhes permitisse chegar ao ar. Então, por que eles desenhariam linhas que ninguém poderia realmente ver? Como eles poderiam se coordenar o suficiente para desenhar seus projetos sem ninguém os coordenando de cima? Podemos nunca saber as respostas para essas perguntas, mas sabemos que continuamos encontrando mais delas. Uma equipe japonesa da Universidade de Yamagata acaba de localizar mais de 150 figuras, até então não vistas, que datam aproximadamente de 1900 a 1800 anos atrás. Alguns dos novos desenhos parecem animais e pássaros que vivem na Terra, mas também há algumas imagens monstruosas e criaturas semelhantes a alienígenas. Na verdade, dizem que um deles se assemelha ao Homer Simpson. Há algo um pouco incomum nesta coleção de pedras erguidas em São Leonardo, na Suíça. As pedras conhecidas como menires estão dispostas em uma linha reta. Isso é altamente irregular para monumentos de pedra da era neolítica. Quando as pessoas construíam monumentos de pedra naquela época, e por aquela época queremos dizer há cerca de 4.500 anos, elas quase sempre dispunham as pedras em formações circulares ou em fileiras. Esses menires estão alinhados em uma linha reta, quase como se estivessem em fila para algo. A linha reta de pedras erguidas foi descoberta em agosto de 2021, mas infelizmente os arqueólogos não terão muito tempo para estudá-las em seu local original.
O terreno foi escavado apenas por causa de um projeto de construção previsto para a área. E o projeto de construção continua em andamento. As pedras terão que ser extraídas e movidas se os especialistas quiserem estudá-las mais a fundo, e o ato de movê-las pode nos privar de qualquer chance de descobrir por que elas foram alinhadas assim em primeiro lugar. Passou um tempo desde essa descoberta, mas os especialistas não a compreendem muito melhor do que no dia em que foi feita. Existem muitos murais e monumentos antigos no Peru, mas o problema é que os saqueadores estão tão cientes disso quanto os arqueólogos. Temia-se que um mural pré-hispânico único em Lambayeque tivesse sido destruído por saqueadores há mais de um século, mas ele não foi destruído. É só que as pessoas que originalmente o encontraram fizeram um péssimo trabalho ao registrar sua localização. Em novembro de 2022, o mural há muito perdido foi redescoberto, ainda claramente visível na parede do templo, em que foi pintado há 1000 anos. Essa área é densamente arborizada, então a exploração é difícil. É fácil ver como aqueles que exploram podem se tornar incertos sobre sua localização ou a localização das coisas que encontram. O templo é chamado Huaca Pintara e foi fotografado pela primeira vez por Heinrich Brüning, no início do século XX. Os saqueadores causaram danos extensos aos monumentos antigos da área durante 1916, e temia-se que Huaca Pintara fosse um deles, pois não pôde ser encontrado depois. Como se vê, estava escondido em propriedade privada, cuidadosamente protegido por proprietários que não têm o hábito de permitir a entrada de visitantes. Durante os últimos 24 meses, arqueólogos vêm recuperando antigos canhões do rio Savannah, na Geórgia, nos Estados Unidos da América. Eles têm surgido à taxa de mais de um a cada mês, de modo que, ao final do mês de maio de 2023, totalizavam 19. Cientistas realizaram testes nos canhões e acreditam que eles têm aproximadamente 240 anos de idade. Em vez de serem armas americanas, é quase certo que eles provêm de navios britânicos que foram deliberadamente afundados durante a Guerra Revolucionária. O primeiro dos canhões foi encontrado acidentalmente. Existe um plano em curso para aprofundar o canal de navegação do rio, e uma draga, utilizada precisamente para isso, emergiu do rio no início de 2021, segurando um canhão em suas garras. Isso motivou os arqueólogos a entrarem na água e realizarem uma inspeção mais aprofundada, dando início a uma sequência de descobertas. Inicialmente acreditava-se que os canhões poderiam ser relíquias de um navio de guerra confederado, cujo naufrágio foi encontrado no rio há alguns anos. No entanto, não é esse o caso. Historiadores militares confirmaram que os canhões não são de projeto americano, o que significa, quase que por eliminação, que eles têm que ser relíquias do cerco de Savannah em 1779. Adire à nossa comunidade com uma inscrição no canal e ativando as notificações para se manter sempre a par de novos conteúdos. A sua presença é muito apreciada. Aguardamos com expectativa o nosso próximo encontro.